De volta, vamos falar agora Escorpião. Bem, Escorpião no mito. Sabemos que as divindades se relacionavam com mortais e semideuses. Eles não tinham essas limitações. Se relacionavam sem maiores problemas. E uma deusa em particular nos interessa aqui. Seu nome em grego é Artemis, em latim, Diana. Às vezes ela é chamada também Selene ou Selena, que é o nome grego para a lua. Tá? Essa deusa, que também era filha de Zeus, era a deusa da caça e dos bosques. Então, ao invés de ficar no Monte Olimpo, ela preferia ficar caçando. Ela é sempre representada com um arco e flecha. Tá? Ela vivia nas matas, nos bosques, e lá ela exercitava a caça. Era o ambiente dela, era onde gostava de ficar. E um certo dia ela encontra um mortal que é chamado Orion. É o nome de um rapaz. Mortal. Orion. Ao encontrar esse Orion, lá passeando pelo bosque, ela descobre que ele também é caçador. Também caça, assim como ela, com arco e flecha. E ela se apaixona pelo Orion. Vai dizer, poxa, mas uma divindade? Sim, os gregos não tinham esse tipo de limite. Os deuses podem se sentir atraídos por mortais, os mortais transam com os deuses, não tem esse tipo de mistura, de restrição. Ao contrário, há uma mistura muito grande. Então a Diana, ou Artemis, essa divindade, ela se pega apaixonada pelo Orion e admirava as qualidades dele como caçador, porque mesmo não sendo uma divindade, sendo um mortal, ele era um perito, um exímio caçador. E um dia ela tem a infeliz ideia de propor um desafio a ele, para ver qual dos dois era mais perito, tinha mais perícia no manejo, no uso do arco e da flecha. Possivelmente o alvo foram animais, alces, algo assim. E depois de vários disparos de parte a parte, quem provou ser melhor? Orion. O mortal venceu uma deusa. Isso é outra coisa que só na mitologia grega você vai encontrar. Um mortal que supera uma divindade. E o Orion venceu a nossa querida Artemis. E ela ficou furiosa com isso. Sim, porque, veja, os deuses clássicos, eles são até muito interessantes por isso, porque eles têm qualidades e características profundamente humanas. Então, assim como ela ama, ela pode odiar também. Então, ela odiou o fato de ter perdido para ele, ficou irada, furiosa, e, nesse momento de fúria, ela, que exercia um certo domínio, ou um vasto domínio, melhor, sobre a natureza, ela comandava a natureza, já que ela vivia nos bosques, ela ordenou a um escorpião, ao animal, que picasse Orion no seu calcanhar. Essa referência ao calcanhar é frequente na mitologia grega, na história grega. Veja, por exemplo, Aquiles, lá na Ilíada, o calcanhar como ponto fraco, passou a ser esse o significado. Então, a nossa querida Artemis ordena ao escorpião que pique Orion no calcanhar e, consequentemente, o mate. Por quê? Porque ela ficou irritada por ter sido vencida no duelo. Mas tão logo ela dá o comando e o escorpião cumpre esse comando e Orion morre, ela fica totalmente arrasada e consternada. Ela se arrepende. Por quê? Porque ela gostava muito dele e foi num momento, ela o amava, vamos dizer assim, e foi num momento de ira momentânea que ela tomou essa decisão.
Então, arrependida, ela fez o que podia fazer. Ela transformou o corpo de Órion, o transportou para os céus e o transformou na constelação que ainda hoje você pode ver lá no céu. Essa é a explicação. Várias das constelações que estão no céu são explicadas pelos gregos como tendo sido promovidas pelos deuses. E é curioso notar que na constelação de Órion, a Lua como que está próxima. É como se Artemis continuasse procurando por Órion. A natureza foi irônica com essa disposição. Ou os gregos, quando criaram um mito, aproveitaram essa observação. Bem, esse é o mito. Tá? A tipologia escorpiana. Você vai dizer, poxa, mas o escorpião é um matador, um assassino, ele matou, ele estava cumprindo ordem. Lembrem-se que Artemis dominava a natureza animal, dominava a floresta, os bosques, etc. O tipo do escorpião, as características mais comuns, mais frequentes. Ele costuma ser tenaz, assim como o animal. Ele costuma ser conservador, costuma disfarçar o que sente, porque ele é da tribo de água. E os nativos de água são predominantemente emocionais. Câncer, escorpião e peixes. São movidos muito mais pela emoção. Mas isso em escorpião não é visível, porque ele disfarça muito bem. Senão, esconde. Ele não é de mostrar o que sente. Mas é capaz de ter sentimentos fortíssimos. Só que não é de mostrar. Como o canceriano, como peixes, que são muito visíveis. O escorpiano é uma água, digamos, mais profunda. É uma água que não está na superfície. Ela está lá no fundo. Então o que ele sente está muito no fundo. Está muito escondido. Ele não se revela fácil. Mas, talvez até por esse fator de manter as emoções como que escondidas, camufladas, ele costuma exercitar uma certa sedução. Costuma ser uma pessoa envolvente, sedutora, que é, quem sabe, uma maneira de capturar a sua presa, como o animal escorpião faria. Ele vai se aproximando aos poucos e subitamente pica a sua vítima. Esse talvez seja o gancho que os gregos antigos fizeram com o mito. E essa que eu estou chamando de sedução costuma traduzir-se numa certa intensidade emocional. As relações afetivas com os escorpianos dificilmente são tediosas. Elas costumam ser muito movimentadas, quando não atribuladas. O escorpiano é uma espécie de barril de pólvora ambulante. Por mais que não pareça, ele sempre está a ponto de explodir. Ok? Então, o lado que nós poderíamos dizer negativo é que, por não mostrar, não ser tão evidente em suas emoções, muitas vezes ele não é compreendido e muitas vezes ele é extremamente ciumento, porque ele não manifesta devidamente seu sentimento. Então, ele, quando manifesta, ele já manifesta de maneira possessiva, ciumenta. Nas relações sociais, de um modo geral, se ele estiver em desequilíbrio, ele pode se tornar violento. Ele tem extrema dificuldade em perdoar, esquecer. Ou então ele perdoa, mas não esquece. O escorpião é implacável. E uma palavra que é muito familiar ao escorpião é vingança. Há um provérbio italiano que diz que a vingança é um prato que se serve frio. É um provérbio italiano, não se sabe quem disse. Está na tradição cultural da Itália. Mas deve ter sido um escorpiano.
Isso é típico do escorpião. Se ele quiser se vingar de você, ele vai vingar e vai ser implacável. Tá? Ele vai criar vários tormentos. Mas isso é se ele estiver em desequilíbrio. Né? O lado que eu falei negativo. O lado positivo é que ele é capaz de ter um relacionamento com as pessoas, embora não seja de ficar demonstrando emoções. Ok? Até a próxima.